Olá, meu nome é Erisson Lima, eu sou professor de português e coordenador de projetos aqui do SET Sérgio Pessoa em Manaus. A aula que você vai assistir agora faz parte da nossa série de aulas ministradas para o ensino remoto durante a pandemia do coronavírus em 2020. E como toda aula, ela não se propõe a encerrar o assunto por completo. Talvez você encontre algumas falhas ou algumas caneladas que cometemos. Isso é natural. Deixe aqui nos comentários o seu parecer, a sua crítica ou o seu elogio. Compartilhe com seus amigos e esteja conosco nos nossos novos conteúdos. Muito obrigado. Tudo bem, então. Bom dia a todos, né? Nossa aula tem como temática, não é, a problemática ambiental sobre a face da globalização. De novo, como disse, todo nosso conteúdo relacionado ao terceiro ano vai estar voltado para o processo de globalização, não é? Que nós já temos conhecimento e entendimento que globalização é tudo aquilo, não é? Que nos permite interagir dentro do espaço com tudo e com todos, não é isso? Falar de globalização nos remete a voltar lá no período das navegações, não é? Quando os colonizadores foram explorar novos territórios. E eles tinham, obviamente, como principal finalidade a busca, principalmente, de novas fontes de recursos naturais. Não é isso? Nós temos conhecimento já disso. E nesse processo, né, nesse período das navegações, nós já temos aí já o início, né, do que nós chamamos de globalização. Mediante essa situação, não é, da necessidade de se buscar novos recursos, mais recursos em outros territórios, nós entendemos então que a natureza ela vai ser fonte, não é, de geração de riqueza e renda para um determinado país, para um determinado lugar. E isso vai fazer exatamente com que as nações, os países tomem conhecimento e vejam que nenhum território é autossuficiente, não é? E aí, então, a necessidade de se buscar novos e novos e mais territórios. Não é isso? É mediante isso que vai existir as relações comerciais. É mediante isso que vai existir o comércio internacional, né? Que é a venda e troca de mercadorias, a importação e a exportação. É mediante isso, não é? E a produção excedente de um país vai, então, vender para um outro país que necessite, não é? E a carência desse país vai ser suprida exatamente pela importação que ele fará, não é, mediante outro país. Tudo bem? Esse é o nosso conceito de globalização, esse é o processo da globalização que acontece, não é? E é claro que isso vai se intensificar muito, mas muito mesmo, a partir de que momento? A partir da da segunda revolução industrial, não é? Que vai se destacar lá, principalmente o surgimento da eletricidade, do petróleo. Mas não somente isso, vai surgir no finalzinho dessa revolução, já indo para a terceira revolução, aquilo que nós chamamos de meio técnico científico informacional. O que é isso, senhores? É exatamente o avanço e o advento dos meios de comunicação na sociedade e dos meios de transporte, que vão colaborar de modo maciço, não é, para que essa interação ocorra de modo muito mais ágil. Bem, essa parte nós já entendemos, essa parte nós já vimos em sala de aula, essa parte você já tem conhecimento, vocês já estão mais do que manjados sobre isso, né? Então agora vamos enfocar todo esse processo e dando atenção mais especificamente para a natureza, que é o nosso foco dessa aula, tá bem? A professora, minha colega aqui, a professora Maristane, também entrou aqui. Bom dia, professora. Vamos lá, vou colocar aqui, tá? O slide onde vocês vão estar visualizando, tá bem? Qualquer dúvida, coloquem no chat que eu vou estar respondendo para vocês, tá bom? Vamos lá. Muito bem. Então, obviamente, nossa temática aqui envolve sobre os problemas ambientais, não é?
que obviamente são gerados, são agravados pelo processo de globalização. Em que momento, em que aspecto, não é, o processo de globalização vai colaborar para, não é, algum tipo de malefício para a natureza? Essas duas, vocês estão visualizando aqui, duas imagens, obviamente não estão aqui à toa. Uma reflete, não é, uma atividade industrial e visivelmente já nos proporciona uma ideia do que isso causa ao meio ambiente. Mas aqui ao lado também tem uma muito instigante e, se você observar bem, isso aqui é uma imagem, não é, de perfil de uma pessoa, só que com materiais, não é? Copos, plásticos, latas. Isso reflete o quê? Que dentro do processo de globalização, no funcionamento de tudo isso, um dos colaboradores, além da poluição gerada pela atividade industrial, né, que é o ponto-chave da globalização, também vai existir nós aqui, enquanto seres humanos, que somos, não é, seres consumidores, que consumimos o que se é produzido. Tá bem? Vamos lá. Bom, a gente parte do início do entendimento do que vem a ser desenvolvimento. Falar sobre globalização remete, não é, à necessidade de desenvolvimento. Novamente, quando nós voltamos de lá, né, para a época das navegações, nós temos o entendimento que os países colonizadores estão em busca de novos territórios, obviamente porque os recursos nos seus territórios são limitados, não é? Então, obviamente, para que se possa produzir novos e novos bens, preciso, obviamente, da minha fonte de matéria-prima, de novos recursos naturais, não é? Então, desenvolvimento, se a gente for buscar a sua conceituação, e principalmente dentro do aspecto da geografia, a gente vai entender que desenvolvimento é toda ação ou efeito relacionado com o processo de crescimento, de evolução, seja de um objeto, de uma pessoa ou de uma situação em uma determinada condição. Desenvolver-se significa, não é, progredir, significa, não é, evoluir. E aí o ato de se desenvolver resulta na ação de estar apto para o próximo passo, né, em direção, indicação ou etapa superior a que se encontra na fase atual. Não é isso? Em todos os aspectos do processo de desenvolvimento, quando, por exemplo, você busca, não é, novos conhecimentos, você está desenvolvendo. Seu conhecimento está sendo agregado, está aumentando. Logo, você está em processo de desenvolvimento. Não é? O desenvolvimento também pode estar relacionado com o progresso e a melhoria positiva de um determinado lugar, como uma cidade ou um país. E aí a gente chega ao ponto bem mais prático dentro da nossa realidade, que é visualizar o desenvolvimento a partir, não é, do nosso meio, a partir de onde nós frequentamos, a partir de onde nós vivemos. E nós, em suma, em grande maioria, nós vivemos nos espaços urbanos, nas cidades. E vai ser a cidade, não é, um reflexo do processo de desenvolvimento. Não é isso? Quanto mais prédios, quanto mais shoppings, quanto mais cinemas, quanto mais veículos, não é? Tudo isso vai ser um reflexo de desenvolvimento. Obviamente, no aspecto do capitalismo, é claro, não é isso? E, obviamente, também no aspecto da globalização, não é? Vamos voltar, então, para lá. Então, tem o conhecimento e desenvolvimento. Obviamente, isso está relacionado com tecnologia. Tecnologia. E aí, novamente, não é? Nós já falamos disso em sala de aula. O que vem a ser tecnologia? A grosso modo, e dentro, não é, do aspecto da geografia, a gente vai entender que tecnologia é qualquer tecnologia ou material produzido pelo homem que se proporciona melhoria de vida ou capacidade de sobrevivência, né? Tudo aquilo que o homem vai criar e vai fazer uso para a sua melhoria de vida, então vamos denominar de tecnologia, tá bom? O termo tecnologia pode ser também usado para representar tanto um domínio de uma técnica, de um processo, quanto a implementação de funcionalidades em máquinas para que essas possam ser operadas sem o pleno conhecimento do seu funcionamento interno.
né? Não só criar o material que vai fazer, não é? Que vai facilitar o meu dia a dia, mas também fazer uso disso para colaborar para o meu desenvolvimento. Não é isso? Quando eu faço uso, por exemplo, de um lápis, um simples lápis, esse lápis é um material, é um desenvolvimento criado pelo homem para facilitar, para auxiliar, né, no registro de informações, por exemplo. Quando eu faço uso desse material, dessa tecnologia, eu estou fazendo uso de uma tecnologia e colaborando para o meu desenvolvimento, é claro. Né? E aí a forma mais simples de tecnologia é o desenvolvimento e a utilização de ferramentas, como já foi dito, e isso parte lá desde a descoberta, né, na pré-história, de como, por exemplo, controlar o fogo, e até mesmo, não é, subsequente à Revolução Neolítica. Para quem não sabe, a Revolução Neolítica é quando o homem para de ser nômade, não é, de em busca de caça, e vai começar a criar, não é, animais, vai domesticar animais e começar a plantar e colher, tá bom? E aí vai aumentar a disponibilidade de fonte de alimento, vai aumentar, não é, a capacidade cognitiva do ser humano. Surge, por exemplo, a invenção da roda, que vai auxiliar o ser humano, não é, de modo grotesco, de modo gigantesco, a viajar, transportar material, carga e tudo mais. Ele começa, então, a partir, por exemplo, daí a controlar o seu meio ambiente. A gente tem, por exemplo, a partir da Revolução Neolítica, a capacidade de observar que o homem começa a controlar a natureza, começa a fazer uso da natureza, tá bom? Para a busca do seu desenvolvimento, para a busca da sua qualidade de vida, tá bem? Obviamente, não é? Dentro do desenvolvimento, que se faz uso, é claro, das tecnologias, nós precisamos encaixar, claro, a sociedade, os seres humanos, né? Que a gente vai colocar aqui como sociedade, porque nós vivemos sempre em conjunto, principalmente, não é? Nos meios, nos ambientes, não é? Urbanos, é claro, e obviamente vamos fazer consumo dessas tecnologias, porque ninguém dá nada de graça para ninguém, né? Dentro desse nosso sistema capitalista em que nós vivemos, nós precisamos fazer, não é? A aquisição desses bens, a compra desses bens, mediante, é claro, depois, né, da acumulação de renda através da nossa mão de obra. Muito bem. Então nós estamos dentro de um sistema que nos incentiva a ser consumidores, não é isso? Isso traz um aspecto muito norte-americano. Isso é uma cultura norte-americana que todo mundo acabou, não é, se apossando também, ou copiando, digamos assim. E aí, assim, referente ao consumo, por exemplo, na sociedade, vem desde o último século, que a gente vai observar que o desenvolvimento tecnológico, tudo aquilo que foi criado, essas novas ferramentas, essas novas tecnologias, associado também, é claro, a grandes produções industriais, vai, com certeza, estimular, não é? Nós, enquanto sociedade, a fazer consumo dessas tecnologias e serviços. A gente fala aqui sobre consumo no sentido de que o ser humano, nós, enquanto sociedade, nesse momento, né, na atualidade, buscamos constantemente qualidade de vida, tá bom? Só que essa qualidade de vida, nós falamos no aspecto objetivo do capitalismo, tá bom? O que eu quero falar no aspecto objetivo? Que, por exemplo, que esse sistema nos coloca, não é, em mente que nós, por exemplo, precisamos ter um automóvel próprio. Qualidade de vida significa isso, né? Ter um carro próprio, ter uma casa confortável, não é isso? Ter a possibilidade e condição financeira de viajar, conhecer vários lugares do mundo, não é? A capacidade, não é, de acumular riqueza. Essa é a qualidade de vida. Ter um plano de saúde, não é? Esse é o sentido, o objetivo da qualidade de vida que todo mundo busca nesse sistema capitalista em que nós vivemos. Não é? É claro, aí quando eu falo no aspecto subjetivo, eu posso optar em não querer nada disso, não é? Eu posso optar em morar de kitnet, por que não? Eu posso optar em ser uma pessoa que vive viajando por aí, mochileiro, não é? Posso optar isso. Mas isso é bem particular de cada um, tá bom? Então nós temos na nossa mentalidade de consumo de tecnologias constantemente, né?
Só que tem um ponto aí que diz o seguinte, uma informação que nos diz o seguinte, que apenas 20% da população existente hoje no mundo tem condição de usar qualquer tecnologia que hoje exista. De tudo que o homem criou hoje, apenas 20% da população pode fazer uso disso. Quando eu falo pode, no sentido de ter condições, tá? E aí, mais agravante ainda é que aproximadamente 80% da população que existe no mundo nem sequer tem acesso às tecnologias básicas existentes hoje. O que poderia ser uma tecnologia básica? Internet em casa, não é isso? Ou até mesmo um celular. Isso é uma tecnologia básica que hoje a modernidade nos traz, não é? E muitos ainda, cerca de 80%, por exemplo, sequer ainda não tem isso. É complicado, não é? Isso nos mostra que dentro do nosso planeta, esse é só um dado que nos mostra isso, que dentro do nosso planeta, da população inteira que existe, ela não é igualitária, não é? Ela é muito desigual, muito de verdade, né? Então vamos continuando. Então, para que esse desenvolvimento aconteça, obviamente, o ser humano constantemente vai elaborando e criando e vai surgindo novas tecnologias, onde nós, enquanto sociedade, vamos estar consumindo isso. É obviamente que essa tecnologia não vai ser criada por cada um de nós. Existe um ator principal para isso, e, obviamente, tem tudo a ver com a globalização, não é? E vai ser, obviamente, essas tecnologias vão ser chamadas de bens de consumo, ou também chamados de bens industrializados. Quem é que faz isso? Quem é que produz essas tecnologias? Mas vamos olhar aqui rapidamente alguns exemplos de bens de consumo. Quem nunca, não é? Pensa em ter um celular melhor do que esse que você tem em sua mão aí, que está com a tela toda trincada? Não é isso? Fazendo comercial aqui gratuito aqui da Samsung. Uh, quem não pensa em ter um automóvel, não é? Particular? Não, professor, não. Tá bom, tá tudo bem eu andando de ônibus. Será? Quem é que não pensa, não é? Em ter uma casa confortável, com um quintal e até com um quintal, com piscina em casa? Não é isso? Isso é o aspecto objetivo do consumo que esse nosso sistema nos traz, não é? E aí, quando eu dou esse exemplo de uma moradia como esse tipo, tudo que existe nela é um bem de consumo. Essa piscina é um bem de consumo, não é? A porta de vidro é um bem de consumo. Até a porta, não é, de madeira é um bem de consumo. Não é isso? Então, esse é o aspecto do consumo em que nós, enquanto sociedade, estamos inseridos. Não, professor, tá tudo bem. Meu quintal com barro, só barro, tá tranquilo. Eu gosto assim. Tudo bem, pode ser. É um aspecto subjetivo, particular seu, não é? Mas não é o que a maioria pensa. Não é o que a maioria deseja. Não é isso? Vamos lá. Viajar, não é? Quem é que não pensa em conhecer um país? Aliás, a gente só pensa em conhecer um país graças aos meios de comunicação, não é? Imagina que, por exemplo, eu tenho uma vontade muito grande de conhecer um país chamado Irlanda, mas eu nunca fui lá. E por que eu quero conhecer lá? Porque, graças à internet, eu já vi várias imagens lindas de lá, desse país, o qual me faz, não é, ter o interesse de querer conhecer. Olha só, né, os meios de comunicação interferindo, não é, no aspecto de consumo particular meu, não é isso? Quem é que não pensa em viajar para algum país determinado, não é? É um exemplo de consumo pela nossa sociedade, não é? Quem é que não sonha em ter, sonha não, quem é que não deseja, não é? Até a gente estuda para isso, a gente busca melhorar a nossa vida para ter, por exemplo, isso, né? Um quarto com ar-condicionado. Não é isso? Não, tá tudo bem, professor. Eu gosto do meu ventiladorzinho. Em Manaus, sei não. Falando em Manaus, quem é que não deseja, não é? Ter um ar-condicionado na sala também. Não é isso? Melhor, quem é que não deseja um ar-condicionado na cozinha? Nossa, Manaus vai tudo de bom, não é? Melhor ainda, quem é que não deseja um ar-condicionado dentro do banheiro? Não é? Para Manaus isso é perfeito, não é isso?
Não podemos esquecer, é claro, dos nossos animais, né, de estimação, também merecedores, também, não é? Então, isso é a face do consumo da nossa sociedade, não é isso? Esse é o aspecto que move exatamente o processo de desenvolvimento, o consumo, não é? Beleza, vamos voltar para lá. O cachorro com ar-condicionado é melhor, né? Então, a sociedade consome tecnologias constantemente, não é? Sente necessidade disso, porque isso é sinônimo de qualidade de vida, não é? E essas tecnologias, obviamente, alguém, não é, atua para que isso possa ser produzido. Vai chamar isso de bem de consumo. Quem é que produz esses bens de consumo? As atividades de produção, as indústrias, não é isso? O ponto não é crucial do processo de globalização. Criar produtos industrializados, né? Criar novas e novas tecnologias para que nós, enquanto sociedade, possamos consumir. Na busca pela nossa vontade de qualidade de vida. Não é isso? Só que, enfatizando o aspecto da natureza, essas atividades de produção, essas indústrias, aliás, em todos os seus aspectos, não é? Seja no aspecto no setor primário, no setor secundário, no setor terciário, não é? Todas as atividades de produção, todas as indústrias, obviamente, para criarem bens de consumo, necessitam de matéria-prima. E essa matéria-prima, é claro que vocês sabem muito bem, que vai ser exatamente os recursos naturais, que vão ser extraídos, que vão ser utilizados como fonte de matéria-prima para a produção e criação dessas tecnologias, desses bens de consumo. Bem, exemplificando em algo bem simples, eu necessito de uma árvore para que eu possa tirar dela a matéria-prima, que seria a madeira, para que eu possa produzir, por exemplo, o lápis ou um caderno, o qual você, enquanto estudante, consome. Tudo bem? Caderno esse, lápis esse, que é um bem de consumo, que é, óbvio, que obviamente colabora para facilitar o nosso dia a dia, obviamente não deixando de ser uma tecnologia. Tudo bem? Voltando para nós enquanto sociedade, é óbvio, não é? Olha como nós somos seres, não é, egocêntricos. Nós fazemos consumo de tecnologias sabendo que as indústrias, para que possam produzir isso, exploram a natureza, né? E nós, depois disso, ainda colaboramos com a degradação, não é? E poluição da natureza. Agora você imagina esse esquema em escala global, né? Você imagina esse esquema, né, somado à população mundial. O quanto que a natureza é explorada aqui pelas atividades de produções, pelas indústrias, não é? Ao mesmo tempo que nós, enquanto sociedade, também degradamos o meio ambiente. Não é isso? Que a natureza é forte, não é? É forte bastante para suprir essa nossa necessidade, não é? Mas não é somente a sociedade que polui, não é somente a sociedade que degrada o espaço, não é? A natureza. É óbvio também que as indústrias também colaboram para isso, né? As indústrias também, no processo de produção desses bens de consumo, também poluem. E aí temos agora um ponto aí a destacar. As indústrias não só exploram a natureza, como também poluem. Não é isso? Então, aqui nós estamos vendo a natureza sofrer o dobro, né? Sofrer dobrado aí. Tanto no aspecto de exploração, quanto no aspecto de poluição. Voltando aqui para nós, enquanto sociedade, seres consumidores, que nós também poluímos o meio ambiente,
nós não também somente fazemos isso, não é? Nós também degradamos o meio ambiente, fazemos uso desses recursos naturais. Obviamente, quando eu preciso de território, não é, para construir a minha moradia, não é isso? Os exemplos mais práticos e bem próximos de nós aqui são as invasões, por exemplo. Eu desmato para ter mais espaço, para que eu possa ter, então, ali, naquele novo espaço, uma moradia. Ter uma moradia é sinônimo de qualidade de vida. Qualidade de vida é sinônimo de desenvolvimento. Não é isso? Tem também a questão da água, né, como fonte de vida, que nós também nós não só utilizamos esse recurso natural, como também a poluímos. Não é isso? Só nesse esquema, por enquanto, aí eu tô observando que a natureza ela é extremamente explorada, ao mesmo tempo que ela é extremamente degradada. Não é isso? Por dois agentes aí: as indústrias e nós enquanto sociedade. Não é isso? Um exemplo de poluição gerado pela sociedade. O que poderia ser? A produção e geração de lixo, não é isso? É um exemplo bem prático disso. Nós fazemos uso de bens de consumo e ainda isso gera, não é? Uma quantidade enorme, não é, de produção de lixo, que são partes dos bens de consumo o qual nós não utilizamos, como por exemplo uma embalagem, não é? Vamos continuando então. Se você acha que a natureza dentro desse processo de desenvolvimento já sofre até aqui, ainda tem mais. Vamos continuar. Aliás, aqui, né, o uso para habitação, por exemplo, da água também gera degradação do meio ambiente. Mas tem outro fator aqui. Existe um outro ator chamado energia. Energia é um bem de consumo, tá? Existem também atividades, né, indústrias que produzem energia como um bem de consumo. Só que a gente vai separar aqui energia porque ela vai ter um destaque gigantesco na nossa sociedade. E vai ser um bem de consumo, aliás, talvez seja até o bem maior de consumo pela sociedade atual. Né? Vamos lembrar, quando a gente fala de energia, a gente está falando de produção de eletricidade, que vai surgir lá na segunda Revolução Industrial, né? Século XIX, quando fazem a descoberta do petróleo, e, consequentemente, vem aí, não é, o surgimento e a descoberta da eletricidade. Não é isso? É óbvio, não é, que fazer uso da eletricidade como um bem de consumo, nós fazemos enquanto sociedade, né? Quando eu faço a compra de um ar-condicionado, por exemplo, para que eu possa fazer uso disso, eu, obviamente, preciso e necessito de eletricidade, né? Só que, para se produzir energia, obviamente, existem outras novas indústrias, e essas indústrias também necessitam, né, da natureza. Também necessitam dos recursos naturais, como fonte de energia. Não é isso? É óbvio, né, que a gente vai lembrar que existem dois aspectos e fontes de energia, como, por exemplo, o carvão mineral, uma energia não renovável, o petróleo como uma energia não renovável, e as energias renováveis, né, como, por exemplo, as usinas hidrelétricas e as chamadas energia eólica. Né? Usina hidrelétrica fazendo uso da correnteza do rio e a eólica fazendo uso, não é, da velocidade dos ventos, do movimento dos ventos. Não é isso? Bom, eu não preciso aqui explicar a diferença de energias renováveis e não renováveis, não é isso? Só para deixar bem claro, bem rapidamente, energia renovável é aquela
né, que é passível de ser reutilizado novamente, em que não se não se tem um limite finito sobre o seu uso na natureza, não é? E as energias não renováveis são aquelas que a natureza demora um processo longo para produzir, que o homem, não é, retira ele num piscar de olhos. Uma velocidade em que não deixa espaço para que a natureza possa produzir novamente, tá? E é claro, essa geração de energia colabora também para a degradação e poluição, né, da natureza. Até mesmo, né, algumas energias não renováveis, aparentemente, não afetam a natureza, mas por exemplo, uma energia gerada por uma hidrelétrica colabora com problemas gigantescos na natureza, não é? Como, por exemplo, afeta o ecossistema do rio, aumenta o nível do rio, não é? Com aquela barragem, inunda um enorme espaço de terra. Então, ainda assim, produzir energia desse tipo colabora para a degradação do meio ambiente, não é? Temos aqui uma situação. Para lá que está buzinando aqui, eu acho que tem alguém querendo entrar. Rapidamente. É o nonato. Aham. Ok, vamos continuando. Aí, volta. Tá claro para vocês isso daí, pessoal? Por favor, tá? Se não tiver claro, vocês podem colocar no chat aí que eu vou estar visualizando, tá bom? Aí a gente volta e aí eu explico novamente ou de uma outra maneira, tá? Vamos voltar lá para o slide. Então, bora. Aqui. Então, nós estamos vendo aí um esquema que nos mostra o seguinte. Nós, enquanto sociedades que consomem tecnologia, essa que nos proporciona, não é, qualidade de vida e, obviamente, desenvolvimento, consumimos bens de consumo que geram, obviamente, a necessidade de se explorar a natureza. Ao mesmo tempo que, para que se produza esse bem de consumo, as indústrias também poluem a natureza. Esse é um ponto. Nós, enquanto sociedade, também degradamos a natureza, fazendo uso, não é, do solo, da água, ao mesmo tempo que também poluímos a natureza. Não é isso? E aí, dentro desse processo de desenvolvimento e uso das tecnologias, tem um ponto, né, uma ênfase aí que nós damos à energia, que nós necessitamos também como bem de consumo, para se utilizar outros inúmeros variados bens de consumo. E a geração e a necessidade de se gerar energia passa, obviamente, também por atividade de produção, indústrias que produzem energia, que também precisam explorar a natureza, precisam explorar seus recursos naturais. Estas, por si só, também degradam o meio ambiente e também poluem o meio ambiente. Se nós olharmos para esse esquema aqui, nós estamos vendo que em todos os caminhos, em todos os aspectos, a natureza é a que sofre. Não é isso? Para saciar, para sanar a nossa necessidade, não é, objetiva de busca pela qualidade de vida. É uma realidade cruel, não é? Não só é cruel, como é incrível como a natureza resiste a tudo isso. Né? Imagina você esse esquema em escala global. E, novamente, imagina você esse esquema contando a população mundial existente hoje. Não é isso? Muito ainda nós ainda nos espantamos de como a natureza ainda resiste. E ainda tem um ponto principal, porque nós exploramos a natureza, poluímos o meio ambiente, ao mesmo tempo que nós temos a consciência que precisamos desse meio ambiente. Que coisa, né? Somos seres altos, destrutivos, será? Não é? Bom, vamos continuando aqui.
Nós estamos tendo entendimento que fazemos o consumo de tecnologias, não é? E a energia aqui é um fator importante. Aliás, se a gente for observar, a energia aqui vai ser até mais importante que vários outros segmentos, outras tecnologias existentes no mundo hoje. Imagina só você que se foi embora energia agora, não é? Embora a internet tenha uma importância gigantesca hoje, de conectar tudo e com todos, mas sem energia, essa aula aqui nem estaria acontecendo, né? Vamos continuando. Então, fazemos uso de energia. Então, precisa se produzir mais e mais, cada vez mais energia, certo? Só que ainda tem um outro detalhe. Não é somente nós, enquanto sociedade, fazemos uso de energia. As indústrias, as demais outras indústrias, para produzir bens de consumo, necessitam dessa fonte de matéria-prima, necessitam da eletricidade. Não é? Com a modernidade, com o avanço tecnológico, as indústrias, obviamente, vão se tornando mais automatizadas, até tirando, né, a mão de obra humana, fazendo uso da eletricidade, principalmente. O que nós estamos vendo aqui, então, é que a produção e exploração da natureza como fonte de energia, para se produzir energia, ela não só é necessária, não é somente utilizada por nós enquanto sociedade, que já é muito, né, que já somos grandes em termos de quantidade, como também ela necessita e precisa abastecer e suprir as necessidades das outras indústrias. Quanto de energia, né, então, esse mundo consome? Quanto, então, pior ainda, né, quanto, então, que as indústrias que geram energia precisam extrair recursos naturais para abastecer todo esse esquema? O que, novamente, o final de cada trajeto desse só resulta em único, não é? Só tem um único resultado, que é a exploração cada vez mais e mais e a necessidade de tudo e de todos dos recursos naturais. E nesse ponto, principalmente, de fontes de energia. Recursos naturais que produzem, colaboram para a geração de energia. Não é isso? Então vamos continuando aqui. Nós vamos, assim como nós separamos os bens de consumo de modo geral da energia, que também é um bem de consumo, uma tecnologia, nós também vamos separar aqui os meios de transporte. Os meios de transporte, um automóvel, um ônibus, um trem, um avião, é um bem de consumo, certo? Só que assim como o ar-condicionado, não é? Para que se faça o seu uso, se utiliza-se, é claro, de energia, precisa de fonte de energia, precisa principalmente de eletricidade. E os meios de transporte vão precisar, obviamente, isso é a sua necessidade básica. O fato de eu comprar um automóvel para que eu possa me locomover de um lugar para o outro, obviamente, né, ele vai fazer uso da energia, né? E novamente aqui, então nós temos aqui o fator, a tecnologia energia aqui citada, como sendo crucial para abastecer a sociedade, para abastecer as atividades de produção, para abastecer e os meios de transporte. Novamente, né, o quanto será que de energia se precisa produzir para abastecer todo esse esquema? O quanto será que se é explorado a natureza para que possa ter essa quantidade de energia para abastecer todo esse esquema? A gente não consegue nem imaginar, não é? Não é isso?
Então, os meios de transporte, obviamente, precisam de energia, como, por exemplo, o combustível, né, derivado do petróleo, por exemplo. Só que aqui, por que eu destaquei aqui os meios de transporte? Eu destaquei os meios de transporte porque eles colaboram, eles fazem parte do processo que faz a globalização acontecer de modo ágil, né? É claro que a globalização só vai ter essa agilidade graças a dois fatores que vocês sabem muito bem. A criação dos meios de comunicação, como por exemplo o uso da internet, e que vai ligar tudo e todos, e obviamente também os meios de transporte, que vai possibilitar essa locomoção e movimentação de tudo com todos em todos os lugares, né? Seja de pessoas, seja de mercadoria, certo? E esse meio de transporte novamente necessita, né, de energia, tá? E é claro que esse meio de transporte, como várias outras tecnologias, também colabora para degradar o meio ambiente, para poluir o meio ambiente. Tudo bem? Nós estamos vendo aqui, então, o esquema que mostra que para a busca desse desenvolvimento, fazendo uso de tecnologias, nós criamos uma sociedade consumista que faz exatamente a utilização dos bens de consumo, seja ele qual for, a necessidade de geração de energia e principalmente a necessidade de locomoção, né, de movimentação no espaço. Sem falar do uso, não é, como fonte de vida da água e do território para habitação, por exemplo. Então, em todos os buracos aqui, em todos os aspectos, nós vamos ver a utilização da natureza. É isso? Não só a sua utilização, né, a sua exploração, ao mesmo tempo também que a sua degradação. Certo? Faz muito sentido, por exemplo, senhores, quando você, por exemplo, vê um comercial que diz que você precisa economizar energia em casa. Porque quando você economiza energia em casa, eu estou colaborando para diminuir a necessidade de se produzir mais energia. Obviamente, então eu vou diminuir a necessidade de se explorar mais e mais recursos naturais. Certo? Quando você faz uso. E agora vem o outro lado, né? A essa busca por qualidade de vida. Se fala-se, por exemplo, de fazer uso dos meios de transporte coletivo como uma ação que colabora para diminuir a degradação do meio ambiente. Em que sentido será isso, não é? Fazer uso de transporte coletivo diminui a degradação do meio ambiente. Em que sentido? Ora, uma vez que eu deixo uma necessidade minha de utilizar um veículo particular, eu estou diminuindo a quantidade de meio de transporte, estou diminuindo o consumo de energia e assim diminuindo, não é, a produção e a exploração desses recursos. Tudo bem? Mas não é o pensamento comum de todo mundo, não é? Não é isso? Tudo bem até aí, não é? Alguém está com alguma dúvida? Pode colocar no chat aí, tá bom, pessoal? Dito isso, nós estamos observando, então, que dentro do processo de globalização, isso aqui em escala global, não é? Acontece em escala global. E muito ainda nos deixa impressionado como que a natureza, até os dias atuais, consegue, não é? Sobreviver a toda essa usurpação, seria a palavra mais exata, não é? Do meio ambiente. Não é isso? Só que, quando nós visualizamos este esquema, que nós tomamos consciência de que estamos utilizando os recursos naturais e poluindo o meio ambiente, nós vamos acrescentar, nós vamos tomar conhecimento de outras duas informações. Uma, o planeta, ele é finito, ele é uma massa finita, e obviamente seus recursos são finitos, não é? E agora temos um problema, né? Pensando futuramente, diante desse esquema, que se perpetua por muito tempo, há muito tempo e com certeza por muito mais tempo, o que vai ser, não é, do desenvolvimento quando esses recursos naturais começarem a ficar escassos?
não é isso? Então, obviamente, ó, entendemos que o desenvolvimento vai parar, não é? Seguindo esse esquema aqui. Pior ainda, não é? O outro ponto é que nós estamos falando da exploração da natureza, mas e o aspecto de degradação da natureza? Essa natureza ao qual nós necessitamos para a nossa sobrevivência. Não é isso? Quando nós falamos de degradação, nós lembramos, por exemplo, de um fator bem próximo da gente, que é as chamadas ilhas de calor. Lembra do que é uma ilha de calor, não é? É quando um determinado espaço perde todo aquele aspecto natural, não é? E nesse espaço agora vai ser colocado uma gama enorme, não é? De construções humanas, lembra muito uma cidade, né? Em que, devido a todas aquelas construções humanas, toda aquela poluição, acaba aumentando, não é, a temperatura. Não é isso? Bom, pensando neste aspecto de que nós estamos destruindo a natureza, não em prol da nossa qualidade de vida, e que ninguém vai abdicar disso, e observando como acontece o processo de globalização, que é dividido por países, a gente vai observar que os problemas ambientais gerados por nós enquanto sociedade, eles não vão respeitar esses limites territoriais, não é? O aumento, por exemplo, da poluição não vai afetar um determinado local, vai afetar vários outros locais ao mesmo tempo. Não é isso? Quando se fala do aumento da poluição através do gás carbônico, se fala do aumento da temperatura, e não vai aumentar a temperatura somente daquele país, não é, que mais polui, vai aumentar a temperatura de vários outros países. Novamente, temos agora, então, aqui um problema ambiental, propriamente dito, que faz jus ao processo de globalização, não é? Dizendo que um problema relacionado ao meio ambiente não afeta somente um determinado lugar, afeta vários outros lugares, não é isso? E, obviamente, precisa-se criar ações de modo coletivo para que possa se pensar numa possível solução disso. Tá bem? Bom, se ninguém tem nenhuma dúvida, vocês nunca têm, né? Vocês são super, hiper, mega inteligentes. Eu vou tentar aqui, tá bom? Passar um vídeo para vocês. Vamos ver se vai dar certo, tá bom? Aí vocês vão acompanhar aí. Nos primeiros segundos, esse vídeo vai ficar talvez com o áudio atrasado. Mas aí, depois de 30 segundos, acho que talvez ele fique normal, tá bom? Aí vocês me dizem aí, por favor, no chat, se isso vai acontecer ou não, tá? Bora lá. Esse vídeo é sobre... Aliás, eu já passei, talvez, esse vídeo para vocês no segundo ano, quando a gente fala sobre atividade de produção, tá? Somente das indústrias. Mas é importante nós revermos agora, porque vocês já estão agora com uma gama enorme de novos conhecimentos, e, obviamente, seu olhar sobre esse vídeo, né, vai ter uma maior interpretação, tá? Vamos lá, para lá. Só ajeitar aqui. Estou morrendo de fome. Cadê? Vamos ver se vai dar certo. Cadê? O documentáriozinho é chamado História das Coisas, tá? Vamos ver se vai dar certo. Aqui. Vamos ver se aparece. Novamente, tá? O começo vai começar, o começo vai começar é ótimo, né? O áudio vai atrasar um pouquinho, tá? Mas aí, depois de alguns segundos, ele vai normalizar, tá bom? Se isso não acontecer, por favor, me avisem, tá bom? Pode ser aqui, no meu computador, ou pode ser pela internet, que não tá muito boa aí, tá?
Bora lá. Estamos ficando sem refúgio na terra. Vocês não estão ouvindo áudio para lá? Vamos já tentar ver isso aqui. Só um instante. A ideia é você ter o áudio também, tá? Porque aí, se a internet estiver fraca, com áudio você consegue entender o vídeo também, tá? Vai lá. Vamos mudar aqui a estratégia. Fechei o vídeo. Vamos lá. Bora lá, esse vai sair com áudio, tá?
Serem maiores que o governo é porque elas são maiores que o governo. Atualmente, entre as 100 maiores economias da Terra, 51 são corporações. À medida que as corporações foram crescendo, em tamanho e poder, assistimos a uma pequena arrogância do governo, como se estivessem mais preocupados com o bem-estar deles do que pelo nosso. Muito bem. Então vejamos o que mais falta nessa imagem. Começaremos pela extração, que é uma palavra pomposa para exploração de recursos naturais. Por sua vez, é uma palavra pomposa para destruir o planeta. A verdade é que cortamos as árvores, arrebentamos as montanhas para extrair os metais, consumimos toda a água e exterminamos os animais. Aqui enfrentamos o nosso primeiro limite. Estamos ficando sem recursos naturais. Estamos utilizando demasiados materiais. Sei que isso pode ser difícil de ouvir, mas é verdade. Por isso temos que lidar com isso. Durante apenas as 3 últimas décadas, foram consumidos 33% dos recursos naturais do planeta. Desapareceram. Cortamos, minamos, perfuramos e destruímos o planeta tão depressa que estamos debilitando a capacidade do planeta para sustentar o nosso modo de vida. Onde eu vivo, nos Estados Unidos, praticamente menos de 4% da nossa floresta original. 40% dos cursos de água estão impróprios para consumo. E o nosso problema não é apenas estarmos utilizando demasiados recursos, mas o fato de estarmos utilizando mais do que a nossa parte. Temos 5% da população mundial, mas usamos 30% dos recursos mundiais. Se todos consumissem ao ritmo dos Estados Unidos, precisaríamos de 3 a 5 planetas. E sabe uma coisa? Só temos um. Então, a resposta do meu país a essa limitação é simplesmente ir tomar dos outros. Esse é o terceiro mundo, que alguém dirá tratar-se apenas de uma expressão para designar o local para onde foram as nossas matérias-primas. E o que é que acontece? A mesma coisa, destruição do local. 75% das zonas de pesca do planeta estão sendo exploradas ao máximo ou além da sua capacidade. Desapareceram 80% das florestas originais do planeta. Só na Amazônia, perdemos 2.000 árvores por minuto, o equivalente a um campo de futebol por minuto. Então, e as pessoas que vivem aqui? Bem, de acordo com esses sujeitos, eles não são donos desses recursos. Mesmo que vivam lá há gerações, não são donos dos meios de produção, nem compram muitas coisas. Nesse sistema, quem não possui nem compra muitas coisas não tem valor. A seguir, as matérias-primas servem para a produção. Nós utilizamos energia para misturar químicos tóxicos com recursos naturais para produzir produtos contaminantes complexos. Há atualmente no comércio mais de 100.000 químicos sintéticos. Apenas um punhado foi testado para avaliar o seu impacto na saúde. E nenhum foi testado em relação aos impactos sinérgicos na saúde. Ou seja, a interação com todos os outros os quais estamos expostos diariamente. Por isso, desconhecemos o impacto total deles na saúde mental. Mas sabemos uma coisa, os tóxicos vão atravessar. Enquanto continuarmos a introduzi-los nos nossos sistemas de produção industrial, continuaremos a inserir esses tóxicos nas plataformas de nossas casas, trabalho, escolas e, claro, para nossos corpos. Como os BFLs, ou retardantes de incêndio à base de brometo, que tornam as coisas mais resistentes ao fogo, mas são super tóxicos. São neurotóxicos, ou seja, tóxicos para o cérebro. O que é que estamos fazendo usando esses químicos? Apesar disso, nós usamos em nossos computadores, eletrodomésticos, sofás, colchões e até alguns travesseiros. Sim, pegamos nossos travesseiros, os revestimos com neurotoxinas, levamos para casa e dormimos por 8 horas com eles. Não sei, mas acho que num país com tanto potencial, poderíamos ter uma maneira melhor de evitar que as cabeças peguem sob a noite. Sabia que essas toxinas vão se acumulando em longo da cadeia alimentar e se concentram em nossos corpos? Sabe qual é o alimento do topo da cadeia alimentar com o nível mais elevado de químicos tóxicos? O leite materno. Isto significa que os melhores membros das nossas sociedades, os nossos bebês, recebem as maiores doses de químicos tóxicos das suas vidas a partir do leite das suas mães. Não acha que é uma incrível violação? A alimentação deveria ser o mais importante ato humano de nutrição. Deveria ser algo sagrado e seguro. A alimentação continua a ser o melhor e as mães devem alimentar, mas nós deveríamos proteger esse ato. Eles deviam protegê-lo. Eu pensava que zelavam pelos nossos interesses. As pessoas que mais sofrem com esses produtos são os trabalhadores das fábricas. Muitos são mulheres em idade reprodutiva que trabalham com toxinas que afetam as estações, carcinogênicos e muito mais. Agora eu pergunto,
Que tipo de mulher em idade reprodutiva trabalharia no emprego deste, exposta a estas toxinas, a não ser uma mulher sem outra alternativa? Essa é uma das maravilhas desse sistema. A erosão dos ecossistemas e economias locais aqui garante o fluxo constante de pessoas sem alternativas. No mundo, há 200 mil pessoas por dia se deslocando de ambientes que as sustentaram ao longo de gerações para cidades, onde muitas vivem em bairros de mata, à procura de emprego, mais tóxico que seja. Não só os recursos são desperdiçados ao longo desse sistema, mas também pessoas, comunidades inteiras são desfeitas. Sim, as toxinas entram e saem. Muitas delas saem das fábricas em produtos. E muitas delas saem como substâncias. Estamos falando de muita poluição. Nos Estados Unidos, as indústrias admitem liberar mais de 1.800.000 quilos de químicos tóxicos por ano. Deve ser muito mais, porque isso é o que eles admitem. Trata-se de outro limite. Porque quem quer ver e respirar 1.800.000 químicos tóxicos por ano, então o que eles fazem? Mandam as fábricas poluidoras para o estrangeiro, para poluir outros países. Mas, surpresa, grande parte dessa poluição foi para nós trazida pelo campo. E o que acontece depois de todos os recursos naturais serem transformados em produtos? Passa por aqui, para a distribuição, o que significa vender todo o lixo contaminado com toxinas o mais rápido possível. Aqui, o objetivo é manter os preços baixos, com as pessoas comprando os produtos em constante movimento. Como eles mantêm os preços baixos? Pagam salários baixos aos trabalhadores das lojas e restringem acesso a seguros de saúde sempre que podem. Tudo se resume em externalizar os custos. O verdadeiro custo da produção não se reflete no preço. Em outras palavras, não pagamos aquilo que compramos. Outro dia estive pensando nisso. Ia a caminho do trabalho e queria ouvir as notícias. Por isso, no momento, pegar o rádio. Encontrei um pequeno rádio verde engraçado que custava $4,99. Na fila do caixa pensei, como $4,99 podem refletir o custo da produção e transporte desse rádio até ele chegar nas minhas mãos? O metal deve ter sido extraído na África do Sul. O petróleo provavelmente do Iraque. O plástico produzido na China e talvez montado por uma criança de 15 anos numa fábrica do México. $4,99 não paga nem o aluguel do espaço ocupado na prateleira, nem parte do salário do empregado que me atendeu. As imagens do navio caminhando por rádio. Foi assim que eu percebi que eu não paguei o valor do rádio. Então, quem pagou? Estas pessoas pagaram com a perda do espaço dos seus recursos naturais. Estas pagaram com a perda do ar puro, com o aumento de doenças como asma e câncer. As crianças do Congo pagaram com o seu futuro. 80% delas abandonam a escola para trabalhar nas minas de coltan, o metal que usamos em aparelhos eletrônicos baratos e descartáveis. Essas pessoas pagaram por não ter direito ao seguro de saúde. Ao longo desse sistema, pessoas contribuíram para que eu comprasse o rádio por $4,99. Mas essas contribuições não são registradas por nenhum contabilista. É isto que eu quero dizer com exteriorizar o verdadeiro custo de produção. E isso nos leva à seta dourada do consumo. O coração do sistema, o motor que funciona. É tão importante proteger esta seta que se tornou prioridade daqueles dois sujeitos. É por isso que, após o 11 de setembro, quando o nosso país estava em choque, o presidente Bush poderia ter sugerido fazer luto, rezar, ter esperança, mas não. Ele disse para fazermos compras. Compras. É lá que tem a segunda parte, tá? Vamos fazer compras. 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 Nos tornamos uma nação de consumidores. Nossa principal identidade é compras. Nos tornamos uma nação de consumidores. Nossa principal identidade passou a ser de consumidores. Não mães, professores, agricultores, mas consumidores. Essa primeira medida é demonstrado pelo quanto contribuímos na seta, quanto consumimos. Não é isso que fazemos?
Compramos, manter os produtos circulando. E como circulam? Sabe qual a porcentagem dos produtos que circulam através desse sistema e ainda são usados 6 meses depois da venda na América do Norte? 50%? 20%? Não, 1%. Em outras palavras, 99% das coisas que nós cultivamos, processamos, transformamos, 99% das coisas que percorrem o sistema são lixo em menos de 6 meses. Como é que podemos gerir um planeta com esse nível de rendimento? Mas não foi sempre assim. Hoje, o consumidor médio americano consome o dobro que há 50 anos. Pergunte a sua avó. No tempo dela, a boa gestão, a engenhosidade e a poupança eram valorizados. Então, como é que isso aconteceu? Bem, não aconteceu simplesmente. Foi planejado. Pouco depois da Segunda Guerra Mundial, estes sujeitos estudavam a forma de impulsionar a economia. O analista de vendas Victor Legrand articulou a solução que se tornaria a norma de todo o sistema. Ele disse: a nossa nova economia produtiva exige que façamos do consumo a nossa forma de vida. Permitimos a compra e uso de bens rituais e procuremos a nossa satisfação espiritual, a satisfação do nosso ego no consumo. Precisamos que as coisas sejam consumidas, construídas, substituídas e descartadas a um ritmo cada vez maior. O conselheiro econômico do presidente Eisenhower disse: o principal objetivo da economia americana é produzir mais bens de consumo. Mais bens de consumo? O nosso principal objetivo? Não é providenciar cuidados médicos, ou educação, ou transferir seguros, ou suscetibilidade, ou justiça? Bens de consumo? Como é que eles nos fizeram adotar esse sistema de forma tão entusiástica? Bem, duas das suas estratégias mais bem-sucedidas são a obsolescência planejada e a obsolescência perceptiva. A obsolescência planejada é uma outra forma de dizer criado para ir para o lixo. Eles fazem as coisas de modo que sejam inúteis tão rápido quanto possível para jogarmos fora e voltarmos a comprar. Isso é óbvio, isso é coisa de plástico, mas verifica-se coisas maiores, como os fogões, computadores, máquinas fotográficas, churrasqueiras, quase tudo, até computadores. Já reparou que quando compra um computador, a tecnologia muda tão rápido que em poucos anos se torna quase um impedimento para a comunicação? Fui curioso e abri um desses computadores para ver o que tinha dentro, e descobri que a peça que se muda a cada ano é apenas uma pecinha no canto. Mas não se pode mudar apenas essa peça, porque cada nova versão tem um formato diferente. Tem que jogar tudo fora e comprar novo. Estive lendo sobre design industrial da década de 50, quando a obsolescência planejada começou a aparecer. Esses designers eram muito claros sobre o assunto. Chegavam a debater quão rápido conseguiam ter um aparelho avanaço, mas de modo que o consumidor mantivesse fé suficiente para ir comprar outro. Foi tão intencional, mas as coisas não variam suficientemente rápido para manter essa seta funcionando. Por isso existe também a obsolescência perceptiva. E a obsolescência perceptiva nos convence a jogar fora coisas que ainda são perfeitamente úteis. Como fazem isso? Mudam a aparência das coisas. Por isso, se comprou suas coisas há alguns anos, todos percebem que você não tem contribuído para essa seta. E como o nosso valor depende da nossa contribuição para essa seta, isso pode ser embaraçoso. Por exemplo, se eu tiver o mesmo monitor de computador branco e branco na minha mesa por 5 anos, e a minha colega tiver feito um computador novo, ela vai ter um monitor novo, que combina com o computador, com o celular e até com as canetas. Ele parece estar operando uma nave especial, e eu parece que tenho uma máquina de lavar na mesa. A moda é outro bom exemplo. Já se perguntou por que os saltos dos sapatos das mulheres passam de largos para finos no ano e no próximo de finos para largos? Não é por haver um debate sobre qual deles é mais saudável. É porque usar saltos largos no ano de saltos finos mostra que você não contribui recentemente para a seta. Por isso não vale tanto quanto aprecia que os saltos finos é chamado. Ou é um anúncio. É para comprarmos sapatos novos. A publicidade e a mídia em geral têm um papel importante nisso. Cada um de nós nos Estados Unidos é compartilhado com mais de 500 mil anúncios por dia. Vemos mais publicidade no ano do que as pessoas há 50 anos viam toda a vida. Qual é o objetivo de um anúncio se não nos fazemos felizes com o que temos? Por isso, nos dizem 3.000 vezes por dia que nosso cabelo está errado, nossa pele, nossa boca, nossos lábios, nossos carros, nós estamos errados. Mas tudo se resolve se formos às compras. A mídia também ajuda a esconder tudo isso e isso. Por isso, a única parte da economia que temos são as compras. A extração, produção e envio para o lixo acontecem fora do nosso campo de visão. Por isso, nos Estados Unidos, temos mais coisas do que tivemos antes. As pesquisas mostram essa felicidade declinando. Essa felicidade teve seu pico na década de 50, a mesma época em que a febre consumista explodiu. Mas acho interessante.
Acho que sei por quê. Temos mais coisas, porém menos tempo para o que realmente nos faz felizes. Amigos, família, tempo livre. Estamos trabalhando mais do que nunca. Analistas dizem que não temos tão pouco tempo livre desde a sociedade feudal. E sabem quais são as duas atividades que mais fazemos no pouco tempo livre que temos? Ver televisão e fazer compras. Nós, americanos, passamos 3 a 4 vezes mais tempo comprando do que os europeus. Assim, nessa situação ridícula, vamos trabalhar talvez em 2 empregos. Quando chegamos em casa exaustos e sentamos no sofá novo para ver televisão, os anúncios dizem que não prestamos, então vimos as compras para nos sentirmos melhor. Depois trabalhamos mais para pagar o que compramos e chegamos em casa mais cansados, vemos mais televisão que nos diz para fazermos compras outra vez. E estamos nesse ciclo de trabalhar, ver, comprar, e podemos simplesmente parar. Então, no final, o que acontece a todas essas coisas que compramos? Nesse ritmo de consumo, não cabe tudo em casa, apesar do tamanho médio das casas ter duplicado nesse país desde os anos 70. Vai tudo para o lixo, e isso nos leva ao tratamento do lixo. Essa é a parte da economia de materiais que conhecemos melhor, porque nós temos de levar o lixo até a esquina. Cada americano produz 10 quilos de lixo por dia. Dobro do que fazíamos há 30 anos. Todo esse lixo ou ele é despejado num aterro, que é um grande buraco no chão, ou ainda pior, primeiro é incinerado e depois despejado no aterro. As duas formas poluem o ar, o solo, a água, sem esquecer que alteram o clima. A incineração é realmente ruim. Lembra daqueles tóxicos da fase de produção? Bem, queimar o lixo libera esses tóxicos no ar. Pior ainda, produz supertóxicos novos, como a dioxina. A dioxina é a substância mais tóxica feita pelo homem, e os incineradores são a principal fonte de dioxina. Isso significa que podemos parar a principal fonte da mais tóxica substância conhecida e feita pelo homem, simplesmente parando de queimar o lixo. E podemos parar hoje. Algumas empresas não querem criar aterros e incineradores aqui. Por isso, também eles cortam os resíduos. Então, e a reciclagem? A reciclagem ajuda? Sim, a reciclagem ajuda. Ela reduz o lixo nessa extremidade e depois reduz a pressão para minerar e colher mais nessa extremidade. Sim, todos devemos reciclar, mas reciclar não é suficiente. Reciclar nunca será suficiente, por 2 razões. Primeiro, o lixo que vem das nossas casas é apenas a ponta do iceberg. Para cada saco de lixo que deixamos na esquina, 70 sacos de lixo são criados anteriormente, só para fazer o lixo desse saco que deixamos na esquina. Assim, mesmo que pudéssemos reciclar 100% do lixo das nossas casas, não se chegaria ao coração do problema. Além disso, grande parte do lixo não pode ser reciclado, ou porque contém demasiados tóxicos, ou porque é criado de início para não ser reciclável. Como aquelas caixas de suco, que têm as camadas de metal, papel e plástico, todas coladas. Não dá para separar essas camadas para reciclá-las. Como se vê, é um sistema em crise. Por todo o percurso, estamos batendo limites. Do crime da doença ao decréscimo da felicidade. Simplesmente não está funcionando. Mas a parte boa de um problema tão generalizado é haver tantos pontos de intervenção. Há pessoas trabalhando aqui salvando florestas, e aqui na produção limpa. Pessoas trabalhando em direitos do trabalho, em comércio justo, em consumo consciente, no bloqueio de incineradores. E muito importante, recuperar o nosso governo, para que seja realmente pelas pessoas e para as pessoas. Todo esse trabalho é criticamente importante, mas as coisas vão realmente começar a se mover quando enxergarmos as ligações, quando enxergarmos o panorama geral, quando as pessoas ao longo do sistema se unirem. Poderemos reivindicar e transformar esse sistema linear em algo novo, um sistema que não desperdice recursos ou pessoas, porque aquilo de que precisamos nos livrar é da antiga mentalidade de usar e jogar fora. Há uma nova escola de pensamento nesse assunto, e é baseada em sustentabilidade e equidade, química verde, zero resíduos, produção em ciclo fechado, energia renovável, economias locais vivas. Já está acontecendo. Há quem diga que é irrealista, idealista, que não pode acontecer. Mas eu digo que quem é irrealista são os que querem continuar pelo velho caminho. Isso é questionar. Lembre-se que a velha forma não aconteceu por acaso. Não é com a gravidade que temos que conviver. As pessoas a criaram, e nós também somos pessoas. Por isso, vamos criar algo novo. Muito bem. Então o vídeo aí só trouxe, não é? Só veio aí para arredondar tudo que a gente já viu até agora, não é? Sobre como que o consumo interfere na natureza. Tá bom?
Bom, a nossa aula vai ser dividida em duas partes, tá? Nesse primeiro momento, nós vimos a parte introdutória, né? No aspecto do consumo em si. E aí, na próxima aula, a gente vai dar continuidade e vai ver os problemas ambientais em si, tá bom? O efeito estufa, aquecimento global, tá? E aí, assim, só para a gente fechar nossa aula de hoje, eu vou dar para vocês aqui um exemplo como, né, o quanto que a natureza ela é majestosa, né, na sua habilidade de se sustentar, de aguentar essa nossa exploração, não é, e degradação dela. Eu tive uma experiência no curso da faculdade que era sobre hidrografia. E aí nós fomos com várias canoas, né, no Igarapé que fica ali na Avenida Brasil, do Mindu, perdão, é do Mindu. E nós fomos até a sua foz, né, que é lá onde se encontra no Rio Amazonas, no nosso rio principal. E nós, durante todo o percurso, o que nós somente vimos foi o Igarapé todo poluído, né? E as encanações de todas as principais avenidas desaguando ali, né, dos prédios, desaguando todo naquele Igarapé. Então, é um Igarapé poluído, sim, de fato. Só que, então, nossa experiência foi o seguinte, observar toda a poluição, observar que aquela água, obviamente, de fato, estava contaminada. Então, quando nós chegamos lá na foz, né, quando o Igarapé entra em contato com o rio principal, né, nosso rio Amazonas, o professor ele disse assim, nesse trecho aqui, na saída do Igarapé, realmente, de fato, né, por tudo que vocês viram, se nós pegarmos um copo com água e bebermos, com certeza essa água vai estar contaminada, né? Só que, e aí obviamente ele pegou o copo, mostrou lá, né, até a tonalidade diferente da água. Então nós navegamos um pouco mais, uns 10 metros à frente, já, né, entrando no rio adentro, no rio principal, o rio Amazonas. E aí, novamente, ali ele encerrou a aula, pegando novamente um copo com água e mostrando que a 10 metros de distância, né, do final do Igarapé, né, totalmente poluído, agora aquela água, aquele copo com água, já seria possível de beber. Aí ele pegou e pega, né, e bebeu aquele copo com água. Então, olha só, né, como que a natureza ela consegue se sustentar e resistir a toda essa degradação do meio ambiente, que nós, enquanto sociedade, né, em busca da tão falada qualidade de vida, realizamos nela. Tá bem? Então, senhores, eu espero que vocês tenham gostado. Nós vamos parar por aqui, tá? E aí, na próxima aula, que não tem data marcada ainda, nós vamos dar continuidade a esse conteúdo, tá bom?